essa conversa de hoje à noite. E eu vou tentar não ocupar o tempo total que a gente tem para a noite, para a gente ter a disponibilidade de dialogar também, de ouvir vocês, receber comentários e tentar estabelecer uma conversa aqui, certo? Então, o primeiro tópico com o qual a gente vai se ater aqui hoje é sobre o conceito de políticas linguísticas e qual é o conceito com o qual eu tenho trabalhado, para, num segundo momento, a gente explorar, a gente aproximar um pouco o foco da lente que a gente está usando para analisar essa discussão e chegar a alcançar naquilo que eu estou chamando de políticas de línguas de sinais, que tem uma relação, como a gente vai ver, muito direta com a educação bilíngue de surdos. Num terceiro momento, a gente vai entrar na definição mais conceitual de como eu tenho trabalhado com a ideia de educação linguística, para nos aproximarmos num quarto momento da ideia de educação bilíngue, e aí, por vez, né, chegar depois mais especificamente naquilo que nos interessa aqui, que é a educação bilíngue de surdos. E eu vou querer, e eu proponho que a gente terminar essa fala de hoje não com conclusões, mas com interrogações, e aí eu vou chegar lá com algumas perguntas para nós, assim, né? E são perguntas que a gente se coloca e não temos uma resposta imediata, né? Então, perguntas para a gente refletir, para a gente pensar o nosso próprio pensamento. Pode passar, por favor? Bom, então aqui a gente começa com um tema que vai, um conceito que vai guiar a discussão da noite, né, que é o conceito de políticas linguísticas, e aí eu preciso dizer para vocês que eu tenho trabalhado, eu e o meu grupo de pesquisa, né, algumas pessoas aqui presentes, inclusive, temos trabalhado com uma noção de políticas linguísticas a partir de um modelo teórico proposto por esse autor que está na foto do slide, esse senhor, né, que é o Bernard Spolsky. O Bernard Spolsky, ele vai propor um modelo teórico para desenvolvermos análise de políticas linguísticas. E aí ele propõe que esse modelo teórico ele seja constituído pela correlação de três eixos que nos permitem analisar uma política linguística. Esses eixos, eles não têm uma hierarquia entre eles, não tem qual é principal, qual é o que vem depois. Eles também não têm uma ordem de aparecimento, mas eu vou começar aqui pelo eixo da gestão, né, gestão linguística ou gestão das línguas, que para o Spolsky, ele caracteriza esse eixo como um eixo onde nós evidenciamos um esforço explícito, né, um esforço que é possível de observar em relação a um grupo de pessoas, ou uma pessoa, uma autoridade, alguém que assume com uma autoridade para tomar decisões sobre as línguas, sobre os usos que se fazem das línguas, né? Então, esse seria o eixo da gestão. E aí, aqui no eixo da gestão, a gente pode dar como exemplo uma série de elementos que permitem uma regulamentação, uma regulação do uso que as pessoas, né, que um grupo linguístico ou que a sociedade faz das línguas com as quais elas estão envolvidas. O segundo eixo que eu tenho aqui para explicar um pouquinho mais e que se correlaciona, né? Todos eles têm correlações um com o outro, eles influenciam um ao outro, é o eixo das crenças. Por crenças, o Spolsky ele vai definir como um conjunto de um sistema de pensamento, ideologias em torno das línguas, né? Então, desde questões de preconceito em relação às línguas, preconceitos linguísticos, concepções de valoração de uma determinada língua em relação a outra, ou de uma variação, de uma variante, né? Isso que passa aí por toda uma perspectiva de quem estuda as línguas de um ponto de vista mais sociolinguístico, né? Aqui pensando agora no que Daniane compartilhava mais no início da sua trajetória com os estudos linguísticos, né? Então, o eixo das crenças linguísticas vai girar em torno disso. Consequentemente, o terceiro eixo aqui sobre o qual eu vou falar é o eixo das práticas linguísticas.
Para o Spolsky, as práticas linguísticas são aquilo que efetivamente nós fazemos com as línguas quando a gente as usa, né? Então, quando nós usamos, falamos, sinalizamos uma língua, nós estamos executando uma prática linguística. Então, esses três eixos, eles influenciam, afinal de contas, é, aquilo que nós fazemos com as línguas, como nós as utilizamos, tem relação com a forma como a gente as enxerga, aquilo que nós pensamos sobre as línguas, mas também tem a ver com algumas limitações ou algumas possibilidades que estão dadas para nós a partir das normas, das regulamentações, daquilo que estabelece as fronteiras de como que nós vamos usar uma determinada língua ou não, que seria o eixo da gestão, né? Então, assim como as práticas podem influenciar a gestão, as crenças podem influenciar a gestão, isso também se dá do contrário, né? A gestão também vai influenciar as práticas, vai influenciar as crenças e assim por diante. Eu explico também que eu optei por, nessa apresentação, sempre que houver alguma referência, alguma citação, eu coloquei a referência no próprio slide, pequenininho, né? Então, aqui, por exemplo, é uma referência a uma tradução publicada, um artigo traduzido, publicado na Revel em 2016, né, um texto do Spolsky, para uma teoria de políticas linguísticas. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu vou começar a trabalhar um pouco com dados com vocês, né? Então, para a gente pensar políticas de língua de sinais na perspectiva do modelo teórico do Spolsky, é interessante a gente observar o eixo da gestão aqui, né? Então, eu vou me movimentar bastante pelo eixo da gestão para falar sobre políticas de línguas de sinais, porque ele acaba facilitando muito a minha vida, porque é um eixo que eu consigo trabalhar a partir de documentos, de elementos que eu encontro com fácil acesso pela rede de internet, e aí eu consigo fazer uma análise, né, das políticas de língua de sinais a partir da perspectiva da gestão, né, daquela forma de regulamentação das línguas de sinais, né? E aí aqui eu estou me ancorando numa pesquisadora surda estadunidense, a Twain Libbok, né? A Libbok, ela vai dizer que desde o final do século XX, os países, diferentes países do mundo, passam a reconhecer suas línguas de sinais nacionais, né? Então, ela diz isso, ela pega um levantamento que é apresentado pela Federação Mundial de Surdos, para identificar aí a quantidade de países, né? Então, a gente vai ter aqui, desde 1995, e aqui um dado de 2018, atualizado ali, com uma atualização só em 2020, cerca de 46 países. Talvez, de lá para cá, esse número já tenha aumentado, né? Então, a gente tem cerca de 46 países em diferentes continentes que já reconheceram pelo menos uma língua de sinais falada em seu território. E aqui a gente mostra um gráfico que eu não resisti, porque ele ficou com uma cara de casinha, e aí eu coloquei uma porta e uma janela nesse gráfico, porque ele sobe lá e vira um telhado e desce depois, né? Então, na década de 1990, a gente vai ter, a partir de 95, um crescimento, né? O aparecimento, a emergência de processos de reconhecimento de línguas de sinais em diferentes países. E a gente vai ter, então, aqui nesse período da década de 90, não mais do que 9, não mais do que 10 países que reconhecem as suas línguas de sinais, né? Entre a década de 2000 e 2010, a gente vai ter um novo crescimento, um pico desse processo de reconhecimento, uma fase onde mais países aceleram esse processo, e vamos chegar ali a 25 países.
partir da década de 2010 até aí 2018, esse número continua crescendo, mas dá uma diminuída comparado à quantidade que aconteceu ali na década de 2000, que seria ali, então, em torno de 12, 13 países, certo? É, é importante a gente entender que esse reconhecimento, para uma pesquisadora surda dos Países Baixos, a Marte de Milder, ela teve até recentemente, ano passado, aqui no Brasil, no Congresso de Línguas de Sinais, que acontece na Federal de Santa Catarina. A Marte de Milder, ela vai dizer que quando ela analisa esse boom de reconhecimento de línguas de sinais, ela percebe que esse reconhecimento acontece de maneira, em alguns momentos, de maneira explícita, em outros momentos, de maneira implícita. Né? E aí, para as formas de reconhecimento explícito, claro que isso varia muito por conta da própria conjuntura política e jurídica de cada país. Né? Então, alguns países fazem esse reconhecimento por meio de decreto, por meio de lei, como acontece aqui no Brasil, né, a lei de 2002. Outros vão apresentar esse reconhecimento de forma explícita, mencionando, nomeando a língua e tudo mais, mas diluído numa lei mais geral sobre questões de acessibilidade ou de direitos de pessoas com deficiência, mas ela então tem uma explicitação. E os reconhecimentos implícitos são aqueles em que os países, de alguma forma, mencionam a existência da língua de sinais, mas sem dar muitos detalhes, sem dizer um nome, tratam ela assim no genérico, dizem assim, a educação de surdos vai acontecer em língua de sinais, mas nem sabe assim qual é o nome dessa língua, não tem um envolvimento tão próximo ali do que está acontecendo na comunidade linguística dos surdos. Né? Então, a gente vai ter, nessa contabilização desses 46 países, esse dado aqui, que pode estar desatualizado, tanto reconhecimentos explícitos quanto reconhecimentos implícitos. Né? E aqui a gente vai ter, então, repito, aquela ideia de que o processo de reconhecer uma língua e de estabelecer ela por meios jurídicos, por meios de instrumentos jurídicos, uma série de normativas, uma série de exigências com as quais o Estado Nacional passa a se comprometer, significa a gente estar olhando para o eixo da gestão linguística, ou seja, é aquilo que alguns teóricos de políticas linguísticas mais clássicos, como o Calvé, vão chamar de um planejamento linguístico. Né? O Spolsky, ele não vai utilizar a ideia de planejamento, ele prefere utilizar a noção de gestão aqui, por motivos particulares, que ele chega a mencionar, pela relação de que a palavra planejamento vai ter uma implicação ali no período pós-guerra, né, por conta dos planejamentos sociais que se estabeleciam aí no cenário internacional, né, nesse período ali na primeira metade do século XX, mas aqui, então, nos interessa perceber que há um esforço explícito, observável, que nós conseguimos observar, que alguns países fizeram para mostrar que existe língua de sinais nos seus países e que ela, né, nos seus territórios, sendo falado no seu território, e que elas, de alguma forma, vão ser amparadas, né? Às vezes mais, às vezes menos. Eu quero destacar aqui que esse esforço explícito, esse esforço observável que a gente pode fazer sobre esse reconhecimento, seria ingênuo da nossa parte a gente pensar assim, olha, que países bonitinhos, né? Eles são muito legais, eles reconhecem as línguas de sinais de seus países. Eu acho que é importante nós também percebermos que esse movimento de reconhecimento das línguas de sinais, né, de um ponto de vista jurídico, de legalização, ele parte de uma pressão, tanto de movimentos de grupos surdos, né, que começam a desenvolver manifestações dentro dos seus territórios, que acabam impulsionando ações em associações de surdos e que, por sua vez, impactam a Federação Mundial de Surdos, que vai, então é um dominó. São pecinhas que vão derrubando outras pecinhas, né? Então, a Federação Mundial de Surdos vai também
agir de uma forma bastante importante, necessária, para que as entidades internacionais como ONU, Unesco, que são grandes organizações internacionais que têm um papel político importante, comecem a considerar a necessidade de que os seus Estados-membros, os países signatários dessas convenções, como a ONU e a Unesco, se sintam obrigados a começar a estar dentro daquelas exigências, e uma dessas exigências seria reconhecer as línguas de sinais. Então, a gente vai ter, desde o movimento da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, a gente vai ter convenções como a Declaração de Salamanca, na década de 90, que vai ter um impacto na educação especial, e vai começar a considerar a importância de se reconhecer a língua dos surdos, a língua de sinais como língua dos povos surdos. Então, a gente vai ter esses movimentos aí que vão impactando esses países que passam a acelerar um processo aí e reconhecer suas línguas de sinais. Obviamente que dentro desses países se formam comissões de especialistas, né, em alguns casos, para pensar aí a melhor forma de fazer esse reconhecimento. Também gosto de destacar nesse aspecto, por exemplo, que reconhecer uma língua de sinais não necessariamente significa torná-la um idioma oficial de um país. Né? Esse uma questão muito importante de demarcar, porque, por exemplo, um desses países aqui, não é o único, mas são poucos, por exemplo, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um dos poucos países que vai reconhecer a língua de sinais neozelandesa como um dos 3 idiomas cooficiais do seu país, além do inglês, que é um idioma oficial do país, já que é um país de colonização britânica, o Maori, que é uma língua dos povos nativos da região ali da Polinésia, da Oceania, né, que também vai ser uma língua cooficial, e a língua de sinais neozelandesa. Reconhecer essas línguas como cooficiais coloca elas dentro de uma perspectiva de políticas linguísticas num status de condições de igualdade aqui, né? Não tem assimetrias políticas entre essas línguas dentro do escopo legal. Obviamente, se a gente ir para o eixo das práticas e talvez das crenças, olhar para essas questões, a gente pode perceber algum tipo de assimetria nas posições ocupadas por essas línguas. Mas no caso da Nova Zelândia, né, isso acontece no eixo da gestão, tornando essas 3 línguas com o mesmo nível de poderes para serem exercidos ali naquele território. Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, embora a gente tenha, por muito tempo, feito uma leitura, e eu me coloco como alguém que também já fez essa leitura em algum momento, de que quando aconteceu a lei de 2002, que reconhece a Libras, eu assumia, né, como muitas pessoas, esse reconhecimento como a Libra se tornou um idioma oficial do Brasil, né? E quando chega o período do aniversário dessa lei, ali em abril, a gente costuma ver uma chuva de postagens, por exemplo, nas redes sociais, divulgando, né? Olha, Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Você sabia que o Brasil não tem uma segunda língua oficial, né? E isso às vezes me inquieta, mas eu acho interessante que essa interpretação tenha sido feita, justamente porque tem um professor da área dos direitos linguísticos na Federal de Sergipe, o Ricardo Abreu, e ele tem um artigo maravilhoso publicado na revista da Abralim, onde ele faz uma análise do Estatuto Jurídico sobre as Línguas no Brasil. E ele não trabalha com língua de sinais, mas ele olha para essa lei de 2002 e ele vai mostrar como ela é um acontecimento inédito no Estatuto Jurídico de Línguas do Brasil, porque ele vai perceber que é a primeira vez no Brasil que uma língua, afinal de contas a gente concorda que as línguas de sinais e a Libra são línguas, ele vai perceber que é a primeira vez que uma língua ela é reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão.
E ele fica surpreso com essa forma de categorizar Libras, porque ele vai perceber que no Brasil existem pelo menos, antes do reconhecimento da Libras, havia pelo menos dois tipos de estatutos atribuídos a línguas. O primeiro deles, que existe até hoje, é o de idioma oficial, que é ocupado por uma única língua até hoje no Brasil, que é a língua portuguesa. Então, o Brasil, por oficialidade, é ainda considerado um país monolíngue, por meio de uma perspectiva da política linguística, que tem um único idioma oficial, a língua portuguesa. Porém, de um ponto de vista sociolinguístico, de um ponto de vista social sobre as relações de usos das línguas, a gente percebe que as línguas, outras línguas são usadas, são faladas no Brasil. Libras, línguas indígenas, línguas de imigrantes, línguas de refugiados, uma série de línguas, né? E essas línguas todas estariam, com exceção da Libras, no estatuto de línguas nacionais, de línguas que têm um reconhecimento como línguas nacionais, mas que não ocupam o estatuto de idioma oficial do país, como é ocupado pela Libras. Existem alguns movimentos de cooficialização de línguas no Brasil, mas em esferas não federais, como, por exemplo, o reconhecimento de cooficialização de uma língua indígena num município, num determinado estado, mas não na esfera federal. Né? Então, isso é um movimento importante para a gente entender, né, o lugar que a Libras ocupa hoje no âmbito da gestão das línguas, nessa perspectiva com a qual a gente está trabalhando. Né? Então, claro, isso significa que a lei não vale de nada, a lei de Libras? Não. Não é isso que a gente quer dizer aqui. Né? A partir de 2002, a gente tem muitas conquistas com o reconhecimento que a gente conquistou aí, o movimento dos surdos conquista com o reconhecimento da Libras como um meio legal de comunicação. O que nos interessa destacar isso aqui é uma problematização, um tensionamento sobre as assimetrias que são colocadas entre essas línguas nesse plano da gestão, certo? Então, podemos passar, vamos seguir o diálogo aqui. Voltando aqui, essa é uma imagem da pesquisadora surda que eu mencionei anteriormente, a Tuane Liebach. A Tuane, ela vai pegar alguns dados ainda, trabalhando com alguns dados da Federação Mundial de Surdos, dados de 2011 e 2012, e ela vai fazer apontamentos importantes aqui para a gente, né? Percebam que a gente está trabalhando com dados de 2011 e 2012. Isso pode ter modificado, mas eu acredito que tem se expandido pela análise que a gente consegue fazer, assim, do panorama, daquilo que a gente observa em notícias, daquilo que a gente observa circular, talvez isso seja uma crescente, tá, gente? Infelizmente. O primeiro dado que ela destaca aqui é que cerca de 92% das crianças surdas não tinham acesso à educação em línguas de sinais. Isso a nível mundial, tá, gente? Um segundo dado, aproximadamente 90% das crianças surdas na Europa receberam implante coclear. Percebam que esses dois dados aqui são num período em que há um movimento de ampliação de reconhecimento de línguas de sinais no mundo todo. Né? E a gente está vendo esse reconhecimento de línguas de sinais crescer ao mesmo tempo que a gente vê uma dificuldade de acesso à educação à língua de sinais e um procedimento, e aqui, é claro, a gente não colocar, a gente precisa entender que a presença do implante coclear não significa de forma alguma ausência da língua de sinais, mas vale para nós nos interessa aqui também entender que por mais que nós entendamos e acreditamos que a presença de um implante coclear não impede uma pessoa surda de ser bilíngue e ter a língua de sinais como primeira língua ou segunda língua,
nos interessa aqui é que há uma intencionalidade na ampliação, do implante coclear, né, do acesso ao implante coclear. Afinal de contas, nós sabemos que a perspectiva médica, a perspectiva reabilitadora por trás do implante coclear é evitar com que uma criança surda, cresça falante de uma língua diferente da língua falada pela família, muitas das vezes. Então, isso é uma questão importante de ser destacada aqui. E um terceiro dado seria o de que a maioria das escolas de surdos têm sido fechadas nas últimas décadas, e isso a gente pode estender, por exemplo, para realidade nacional aqui do Brasil, né. Eu venho de um estado, o Rio Grande do Sul, que concentra um maior número de escolas que a gente vai chamar de escolas de surdos, né, que são escolas onde, quase que exclusivamente, eu vou dizer quase que exclusivamente, porque a maioria dos alunos, matriculados nessas escolas são surdos. Eu vou dizer quase exclusivamente porque como eu já tive experiência, né, de trabalho nessas escolas, eu sei que pode haver alguns casos em que a criança não seja surda, mas está matriculada lá. Eu já tive pelo menos 2 alunos que tinham uma outra condição auditiva, né, que eram ouvintes, mas que por uma relação ali estabelecida com a linguagem, eles tinham vantagens educativas na escola de surdos. Mas esse não é o ponto que eu quero dizer aqui. O que eu quero destacar é que essas escolas, né, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, sei que diminuíram já algumas delas, a gente tinha cerca de 11, 12 escolas de surdos, esse número já tem diminuído para 9, talvez, né, e que são escolas que o que nos interessa aqui são escolas onde elas são nomeadas de diferentes formas, né, seja, como escolas especiais, seja como escola bilíngue, mas o que nos interessa, eu gosto de usar a categoria escola de surdos aqui, porque eu acho que o que nos interessa aqui é a relação que se estabelece dentro dessas escolas com as línguas de sinais, o lugar que as línguas de sinais ocupam dentro dessas escolas, né. Bom, e elas têm a sua maioria aí, sendo fechadas. Pode passar, por favor? A gente entra agora, feito uma conversa sobre a questão das políticas linguísticas, a questão das políticas das línguas de sinais e o impacto de como que tem acontecido a circulação das línguas de sinais no mundo, a gente entra agora para pensar um pouco mais sobre educação linguística. E aqui, por educação linguística, eu parto de uma noção explorada pelo Banho e por Rangel, é a minha definição favorita de educação linguística. Eu sei que algumas perspectivas têm trabalhado com a ideia de uma educação linguística como algo, como um aperfeiçoamento do ensino e aprendizagem de línguas, mas eu gosto de trabalhar com a noção de educação linguística do Banho de Rangel, porque eles não colocam essa noção de educação linguística como uma etapa posterior ou um aperfeiçoamento da prática, de ensino de línguas. Eles vão definir educação linguística como um conjunto de fatores socioculturais que, durante toda a existência de um indivíduo, possibilitam-lhe adquirir, desenvolver e ampliar o conhecimento sobre sua língua materna, de ou sobre outras línguas, sobre a linguagem de um modo mais geral e sobre todos os demais sistemas semióticos. Eles acrescentam ainda, logo depois desse trecho que eu destaquei aqui no slide, também que a educação linguística implica reconhecer normas de uso das línguas, entender o que é mais aceitável, aquilo que não é tão aceitável, faz parte de um processo de educação linguística que todos nós passamos, em certa medida, desde o nascimento. Então, aqui a gente está falando de uma educação linguística que ultrapassa uma fronteira institucional da escola. A gente está falando da relação que nós estabelecemos com esses fatores socioculturais e que nos colocam, de alguma forma, a entender processos sobre os quais as línguas funcionam, ou como que nós funcionamos diante dessas línguas, né? Então, gosto dessa noção porque eu acho que ela é importante para a gente pensar aqui
como isso acontece de diferentes formas e de formas desiguais também, quando a gente pensa que uma família grávida, vamos colocar assim, um pai e uma mãe que estão grávidos, né? A gente vê aí como há mais recentemente, todo um investimento para que as famílias conversem com o bebê ainda dentro da barriga, coloquem musiquinha para acalmar o feto, né? Então, como é essa relação quando a gente está pensando aqui numa criança que já em fase de desenvolvimento, num bebê em fase de desenvolvimento que já está numa condição de ser surdo, né? E como que isso acontece após o seu nascimento, que tipo de relação que a família estabelece com essa criança, eu adoro pensar a cena clássica de uma família sentada numa mesa, conversando, não com a criança, mas a criança consumindo tudo que está sendo falado ali. Ou uma família que está sentada num sofá assistindo a novela das 8 e também interagindo com a televisão, interagindo entre si com a criança presente naquele espaço. Eu gosto de pensar essas cenas para a gente considerar qual é o lugar ocupado pela criança surda nesses cenários dentro das suas casas, dentro das suas famílias ouvintes, né? Então, eu acho que é importante a gente situar essas relações para pensar a educação linguística. Pode passar, por favor? E aí é que a gente entra na questão da educação bilíngue, para pensar mais especificamente, ela de uma forma mais ampliada, e aí eu gostaria de argumentar o seguinte, né? E aqui eu faço essa argumentação apoiado por duas colegas minhas, a Keila Teixeira, que está aqui presente, né, a professora Keila, e a Virgínia Zilio, né? A gente vai explorar essa ideia num texto, num capítulo de livro que está citado aqui nesse slide, e a gente vai argumentar a importância de que a educação bilíngue não seja reduzida à presença de falantes de duas línguas diferentes em um mesmo espaço educacional. O que eu quero dizer com isso? A gente talvez tenha as condições que a gente tem em alguns espaços educacionais de fazer a educação bilíngue acontecer colocando alguém que sabe uma língua na presença de alguém que sabe outra língua. E aí a gente vê como que essa relação acontece. A gente não está falando de um espaço, de um tipo de educação, onde mais de uma língua circula em um mesmo indivíduo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para não reduzir a educação bilíngue à presença de duas pessoas que falam línguas diferentes em um mesmo espaço. Um segundo aspecto que a gente gosta de destacar nessa discussão é a necessidade de pensar sobre as condições do ambiente linguístico em que nós queremos desenvolver esse tipo de educação. E aqui, por ambiente linguístico, nós estamos entendendo todo as condições postas para que as línguas aconteçam dentro de um espaço educacional, dentro de um espaço onde se comunica, né? Qual é a paisagem linguística? O que que tem quando a gente olha e enxerga as línguas nesse espaço? Qual é o papel e a intensidade que uma língua circula dentro desse espaço, né? Então, por isso a gente está entendendo aqui o ambiente linguístico. E um terceiro aspecto é a importância de considerar, então, a multidimensionalidade do bilinguismo. Ou seja, entendermos que o bilinguismo, né, por muito tempo, ele foi tratado de uma maneira unidimensional, com uma única face, né, que seria a presença, a capacidade, né, de um indivíduo ser totalmente fluente, totalmente habilidoso nas diferentes habilidades em mais de uma língua. Então, essa é uma definição unidimensional de bilinguismo. E aqui a multidimensionalidade do bilinguismo significa entendermos que a bilingualidade, a condição de ser bilíngue, ela não está restrita a você ser fluente como um nativo em duas línguas. Ela também tem relação com o fato de você ser capaz de se virar com algumas habilidades numa língua e em outras nem tanto,
né? Então, e aqui por habilidades eu estou me referindo mais basicamente à capacidade, habilidade de compreender uma língua, à capacidade de se expressar numa língua, a capacidade de escrever numa língua ou a capacidade de ler em uma língua, né? Então a gente tem aqui diferentes habilidades que podem ser desenvolvidas ou não numa condição de bilingualidade, né? Uma condição de ser bilíngue. Pode passar, por favor? Então, até aqui a gente está falando da noção de educação bilíngue de maneira geral, e agora eu quero restringir um pouco aqui a ideia para a educação bilíngue de surdos. Quando a gente conversa sobre educação bilíngue de surdos, é muito comum, muita gente já tem uma definição pronta, clássica, na ponta dos dedos ou na ponta da língua para definir educação bilíngue de surdos. E ela começa daquela forma, né? Língua de sinais como L1, como primeira língua, e a modalidade escrita do idioma oficial do país como segunda língua, né? Se a gente fala de educação bilíngue de surdos, essa é a definição clássica, é a condição mínima para a gente pensar numa educação bilíngue. Mais recentemente, em 2021, a gente teve uma alteração aí na LDB, né, por meio de lei, uma lei que interfere e altera a LDB para categorizar, para classificar, para definir a educação bilíngue de surdos como uma modalidade educacional. Isso significa que a gente pode perceber que, por mais que essa legislação implique numa política educacional, ela também implica numa política linguística, né? Uma política linguística barra educacional aqui, porque tem aqui implicações em relação ao uso das línguas. É, então, a gente tem aqui esse advento no plano da gestão linguística, né, esse reconhecimento, essa definição da educação bilíngue de surdos como uma modalidade educacional prevista por lei, embora ela já vinha acontecendo desde a final da década de 80, em algumas experiências iniciais, né, pelo país, mas vai avançando pelos anos 90, anos 2000, em alguns cenários, né, específicos, a gente vai ter essa configuração, então. O que eu gostaria de trazer aqui como um questionamento para a gente começar a refletir, nossa, já são, eu disse que eu ia deixar um tempão para a gente conversar e eu já quase chegando nos 10 minutos aqui, finais da nossa sessão, mas vou acelerar um pouquinho. Então, duas questões eu tenho aqui para a gente refletir sobre. A primeira delas é que, dentro de um contexto de educação bilíngue com o qual nós já estamos habituados, eu acho que não caberia aqui a mim ficar apresentando características da educação bilíngue de surdos, sabendo que esse é um tema que todas as pessoas que estão minimamente interessadas em educação de surdos já meio que já chegamos nessa compreensão do que é uma educação bilíngue de surdos, né? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para nós, e que eu faço para mim mesmo também, o meu grupo de pesquisa tem feito, é como nós temos considerado outras línguas quando a gente pensa na educação bilíngue de surdos hoje. Qual o lugar ocupado pelas línguas estrangeiras na educação bilíngue de surdos? Qual o lugar ocupado pelas línguas indígenas? Qual é o lugar ocupado pelas línguas de imigrantes e refugiados? Vocês podem pensar, mas isso são outras realidades. Pedro está viajando na maionese aqui. É, eu queria destacar esses três elementos, esses três fatores que se interferem aqui nessa pergunta, que são as línguas estrangeiras, as línguas indígenas e as línguas de imigrantes e refugiados, por alguns fatores, por algumas questões importantes. A primeira delas é que a educação bilíngue de surdos, por ser uma modalidade, ela prevê que a educação da criança surda aconteça com uma regularidade, como acontece na educação comum. E na educação comum, nós temos diretrizes, parâmetros, políticas educacionais curriculares que prevêem o ensino de línguas estrangeiras, né? Então, são poucos, hoje, quando a gente olha para o cenário de investigações que se debruça sobre o ensino de línguas estrangeiras para surdos, ainda é uma produção bastante tímida, obviamente, não são tantas as pessoas que têm produzido pesquisas nesse campo, mas que nos permitem fazer uma reflexão.
quando a gente fala de educação bilíngue, é só 2 línguas que nós estamos falando mesmo? Então, essas são perguntas que nos fazem pensar, né? E a questão das línguas indígenas aqui, a gente sabe que a educação indígena, ela tem se fortalecido nos últimos anos, dentro das suas perspectivas dos movimentos dos povos indígenas, e a gente também vê um movimento crescente aqui, mas ainda bastante tímido no país, de estudos que vão olhar para a formação linguística de línguas de sinais dentro desses grupos étnicos formados por surdos indígenas, né? E o terceiro elemento aqui, imigrantes e refugiados, a gente não pode esquecer no cenário hoje, o que está posto, né? O cenário mundial tem permitido com que a gente perceba aí no Brasil, principalmente nos últimos anos, um crescimento de chegada de imigrantes, né, e de refugiados. Dentre essas famílias, a gente sabe que há crianças surdas, filhas de famílias de imigrantes e refugiados que têm chegado nas escolas, né, trazendo o seu repertório linguístico, o seu repertório cultural junto para esses espaços. Quais são os lugares que essas línguas têm ocupado na educação bilíngue de surdos? E a outra pergunta que eu faço é como nós temos considerado as diferenças na educação de surdos. E aqui, por diferenças, eu poderia, dentro dessa palavra polissêmica, que é um guarda-chuva e que carrega aí tanto as questões das línguas que eu mencionei anteriormente, né, as línguas estrangeiras, as línguas indígenas, as línguas de imigrantes e refugiados, mas aqui, por diferença, eu também quero propor nós pensarmos toda a sorte de forma de vida que aparece na vida com o outro, na vida do coletivo, né? Então, crianças que vão aparecer na escola, seja ela de surdos, seja ela na escola inclusiva, na escola regular, e que por outras condições não necessariamente relacionadas à forma de vida surda, mas que talvez a vida surda atravesse também essa criança, né? Ou seja, crianças surdas neuroatípicas, neurodivergentes, crianças surdas que por alguma outra questão de desenvolvimento ou por uma questão de deficiência têm aí o desenvolvimento da linguagem afetado de alguma forma. E aqui por desenvolvimento da linguagem eu não me refiro só à questão cognitiva, gente, às vezes questões até de articulação corporal para executar a língua de sinais, né? Então, eu queria colocar aqui no foco dessas questões essas características que, quando a gente fala de educação bilíngue de surdos, às vezes ficam um pouquinho escanteadas, ficam um pouquinho nas margens da nossa discussão e que eu trago essa pergunta como um convite para a gente refletir sobre que educação bilíngue de surdos nós gostaríamos de conversar, né, a partir de então. Pode passar, por favor, eu já estou encerrando. Eu trouxe aqui uma colega, professora Violeta Moraes, ela é professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos e ela é também colega pesquisadora de outro grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que a Daniane mencionou na minha apresentação, que é o GIPES, né? A Violeta Moraes, ela tem me dado muita inspiração para pensar sobre essas perguntas, quando ela vai dizer que a gente pode conceber práticas que ultrapassam os limites do bilinguismo na educação de surdos. E aí ela vai dizer, obviamente, que a educação bilíngue de surdos é uma condição necessária, é uma condição fundamental. A gente não pode abrir mão dessa questão do bilinguismo. Né, a gente precisa reivindicar esse espaço, e a gente sabe que talvez em alguns espaços, em algumas regiões, em alguns contextos, nem esse espaço às vezes nós temos ali garantido, né? Mas então a gente precisa lutar para a manutenção desse espaço. Porém, ela pede aqui, ela nos provoca a pensar como que a gente pode ir além, né? Que outras condições que não são a necessária, mas que são condições que nós também precisamos procurar, né? E aí ela vai dizer o seguinte, eu peguei aqui um trecho da tese de doutorado dela, de 2021.
A Violeta Moraes ela vai dizer que a luta pela escola de surdos ela vai se fragilizar quando a gente deixa de defender ela enquanto um espaço de escolarização e nos agarramos ao que tem de comunidade surda dentro da escola. E uma definição muito restrita do que significa comunidade surda. Às vezes, uma definição que exclui outras formas de viver a surdez e que não necessariamente vão se ter a possibilidade ou as mesmas condições simétricas, as condições de igualdade de fazer o uso da língua de sinais ou mesmo da língua portuguesa na modalidade escrita, né? Então, são provocações importantes, porque aí a Violeta, e aqui um outro trecho que eu pego de um texto dela com uma orientada dela, Souza, onde elas vão dizer assim: os sujeitos surdos têm direito a estarem nas escolas bilíngues de surdos, independentemente de fazer ou não uso da Libras como forma de comunicação. Muitos são estudantes que necessitam de outras formas de comunicação para se expressar, né? Então, são questões aqui que a gente traz, e aí eu já vou pedir para avançar para o último slide das interrogações, para dizer que a postura da interrogação, de concluir essa fala com interrogações, ela me é inspirada por Nestor Canclini. Nestor Canclini, numa entrevista, é um sociólogo que é um filósofo de formação que vai cair no campo da sociologia, e ele, numa entrevista que ele estava concedendo, lhe perguntaram o que tinha mudado nas ciências sociais nos últimos anos. E ele disse que as perguntas tinham mudado. E aí a pessoa que estava entrevistando devolve a pergunta para ele e diz assim, mas não é importante também saber como que as respostas têm mudado nos últimos anos? E aí ele vai responder ela da seguinte forma, né? O que acontece é que agora o que principalmente procuramos não são as respostas, né? Então, eu gosto de trazer nesse momento essa provocação do Canclini, porque eu tenho me interrogado sobre que tipo de perguntas nós temos feito sobre a educação bilíngue de surdos, em nossas pesquisas, em nossas motivações para trabalhar no campo, e que tipo de perguntas nós temos feito sobre políticas linguísticas, né, na relação com esse campo, né? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu não sei se a gente vai conseguir, Daniane, mas eu estou à disposição, se der para a gente continuar esse diálogo ainda por uns 10 minutinhos, porque a gente começou uns 10 minutinhos atrasados, né? Então eu acho que dá ainda. Sim, Pedro, obrigada. Obrigada pela sua participação, é sempre muito bom poder te ouvir. A gente tem a Claudineia, ela deixou uma pergunta para você aqui agora. Ela colocou assim, Claudineia é uma pessoa surda, tá? Ela colocou aqui, que ações os gestores podem adotar para melhorar a inclusão linguística? A gente quer juntar um bloco, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, ou a gente faz um bate-bola, assim. Não colocaram outras perguntas por aqui. Não? Tá. Tá. Eu acho que a pergunta da Claudineia é muito interessante. É uma pergunta necessária, importante, que talvez eu não tenha como responder, mas eu vou tocar numa questão aqui importante sobre o que a pergunta da Claudineia nos mobiliza, é que os gestores têm um papel fundamental no processo da inclusão linguística e no processo de educação bilíngue, e aí eu vou falar aqui de educação linguística de surdos, para não restringir a ideia aqui do bilíngue como apenas, né, tratar de duas línguas aqui, né? Mas eu acho que a educação linguística de surdos, ela ainda carece de ser entendida por gestores. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente demarcar, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas que estão ocupando a posição de gestores, seja na gestão da educação de um município, seja na gestão de uma instituição específica, né, que tem a presença de estudantes surdos, às vezes as condições estão postas e essas pessoas não conseguem se aproximar ao ponto de entender as particularidades, as especificidades sobre a educação linguística. E aí eu
eu acho que uma questão importante a ser pensada sobre isso, que a Claudinei nos pergunta, é como que está acontecendo a formação de gestores educacionais. Porque a gente pensa na formação continuada de professores, a gente pensa na formação inicial de professores ou de profissionais que vão atuar na educação, mas às vezes a gente fica, o gestor, os gestores, eles não conseguem estar ali num panorama em que possibilite com que eles conheçam mais para fazer um processo de gestão é, dessa dessa relação linguística que se estabelece, né. E aí também eu fico pensando como os gestores, Claudineia, às vezes ficam, eh, imobilizados diante de condições como financiamento da educação, as questões econômicas que às vezes estão postas para esses gestores, mas também a questão de como, mobilizar para que, alguns recursos sejam direcionados, né. Hoje, por exemplo, o grande desafio que a gente se coloca na educação de surdos a nível federal, por exemplo, e que é um problema de gestão, é o fato de que o cargo de tradutor e intérprete de língua de sinais estar bloqueado, extinto, né, ali tem 2 níveis, né, desse cargo, por um decreto federal, né. E o que que isso implica para a educação de surdos que acontece no ensino superior ou em institutos federais que oferecem ensino médio integrado com ensino técnico, né? O que que isso tem impactado na educação de surdos e como que os gestores têm tentado se virar para, junto com, né, os profissionais que ali atuam, dar conta, em medidas drásticas, executar ali a acessibilidade linguística para as pessoas surdas dentro desses espaços, né? Então, são questões que são um impasse hoje para nós que trabalhamos na relação com a educação de surdos, pensar essas questões da gestão da língua, né? Eu acho que o mas aí eu queria bater no ponto da importância de a gente pensar como que os gestores têm se apropriado desse assunto, né. Às vezes eles não têm tido condições, e eu acho que nós, enquanto especialistas, temos um papel importante de diálogo com os gestores para estabelecer aí pontes para colaborar com esse processo. Não sei se eu te respondi, mas, foi o que a sua pergunta me mobilizou a pensar aqui. Bom, agora, se você queria um bloco, agora você vai ter bloco. É. Ó, primeiro tem a professora Carla, que ela colocou: com a entrada em vigor do decreto 12.686, o novo, o panorama para pessoas surdas será impactado positivamente? A Daniela, a professora Daniela, ela colocou aqui, Dani apelou, né, Dani? Olha lá, pensar sobre crianças surdas estrangeiras que por algum motivo vieram com suas famílias para o Brasil é um assunto pouco trabalhado no Brasil. Tive uma experiência interessante no estado do Paraná, na época da minha pesquisa do mestrado. Uma das escolas que pesquisei tinha uma aluna do Haiti, na faixa de 6 anos. As estratégias de educação linguísticas adotadas pelos professores admitiam também a escrita de sinais pelo sistema Sanguine. E em poucas semanas, a aluna já lia pequenas frases em português e se comunicava de forma sinalizada, a partir de uma mistura da língua de sinais do Haiti e da Libras. Podemos refletir também sobre a questão dos profissionais e a capacitação para receber esses alunos, né? Que você já tinha puxado isso lá no início. E o Alisson colocou aqui como as políticas linguísticas podem orientar as instituições de ensino na garantia do direito à educação bilíngue de estudantes surdos, considerando essa diversidade de formas de comunicação presente nesse público. Quem é que queria 10 minutinhos? Vou lá. Eu vou primeiro responder à professora Carla,
A questão que a professora Carla nos coloca, ela é bastante difícil para responder agora, porque se trata de um decreto bastante recente, né? Eu ainda, Carla, não consegui me apropriar da leitura dele. Eu tenho visto movimentos de reação ao decreto, né? Esse decreto que vai instaurar aí a nova política de educação especial, e algumas das movimentações que eu percebi, embora eu não tenha lido o documento na íntegra, é um silenciamento em relação à presença da educação de surdos dentro desse decreto. Em contrapartida, eu percebo que há aqui eu imagino que a ausência da educação de surdos dentro desse decreto tem a ver com como a educação bilíngue de surdos tem sido sistematizada dentro da estrutura de pastas do Ministério da Educação, né? A gente vê que hoje a educação bilíngue de surdos, ela incorpora uma secretaria que é diferente da secretaria que tem concebido a educação especial, né? Então talvez isso tenha uma relação com esse silenciamento sobre a educação bilíngue de surdos no decreto, mas eu não me arrisco a fazer muitas afirmações sobre isso, justamente por eu não ter ainda me apropriado devidamente desse decreto, que é muito importante que a gente esteja aí ciente. Eu estou, ao longo dessa semana, eu estou em João Pessoa, né? Eu moro no Espírito Santo, mas estou provisoriamente em estadia no Rio Grande do Sul, mas durante essa semana, por acaso, estou em João Pessoa, em função da reunião nacional da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED, e teve, infelizmente, bateu com uma outra programação que eu estava participando, e teve uma reunião para debater sobre o decreto nessa reunião da ANPED, que está acontecendo aqui em João Pessoa, na Paraíba, né? Então, é um tema que está em efervescência, né? As pessoas estão ainda debatendo ele, não se sabe se esse decreto será mantido como tal, se ele vai sofrer modificações, justamente pela reverberação que ele teve desde a sua publicação. Então, realmente não tenho como te responder assim em específico, mas é uma pergunta importante, né? Pensando aqui a postura que eu quero tomar nessa fala de hoje, de não trazer respostas, de trazer perguntas, eu acho que é uma pergunta importante para a gente fazer e para a gente olhar para esse documento. O comentário da Daniela, fico feliz de ver a Daniela, minha doutoranda, aqui presente. Eu acho que é sempre importante a pesquisa que a Daniela realizou no mestrado, porque ela encontra evidências muito interessantes sobre a educação linguística das crianças surdas aí em algumas instituições, né? E eu acho que esse relato tem relação sim com isso que que eu estava tentando responder ali para a Claudineia, né? Então, não é propriamente uma pergunta, mas eu queria destacar o teu comentário aí, Daniela, também, que eu acho que vai na direção disso. Eu acho que nós, enquanto especialistas, é importante nós refletirmos, sim, sobre essa questão da capacitação. E a pergunta do Alisson, eu vou reler ela aqui: como as políticas linguísticas podem orientar as instituições de ensino na garantia do direito à educação bilíngue de estudantes surdos, considerando a diversidade de formas de comunicação presente nesse público? Eu acho, Alisson, que a sua pergunta é interessante, e eu gostaria de propor que a gente entenda também as políticas linguísticas não como algo que está posto e dado e fixo, assim, né? Eu gosto de trabalhar com a ideia de que a gente distingua políticas linguísticas de instrumentos do que vão regulamentar alguma coisa. Então, políticas linguísticas, elas estão, como eu havia mencionado, no eixo daquilo que a gente faz com as línguas, né? Quando a gente age de um determinado jeito. O fato de eu estar aqui hoje falando em português e não em libras, né? E tendo a presença de um intérprete, é uma prática que resulta numa política linguística, né? Então, ela incorpora, né, práticas linguísticas,
o plano de gestão das línguas, o plano das crenças, eles vão misturando, formando uma política linguística. Então, uma política linguística ela não está ali pronta, dada, a gente pode falar da gestão das línguas. A gestão das línguas, como está hoje, dada a partir de instrumentos legais, de leis, decretos ou outras diretrizes que a gente tem como oficiais, elas vão regulamentar as práticas, mas nem sempre a gente deveria considerar elas a verdade absoluta. Um exemplo disso é o fato de que na lei de Libras, que é considerado, quando a gente fala de políticas de línguas e sinais, por exemplo, no Brasil, primeiro documento que a gente vai olhar no plano da gestão é a lei de 2002. E se a gente fosse seguir à risca essa lei de 2002, ia ter lá aquele parágrafo único que diz assim: a modalidade escrita da língua portuguesa não poderá ser substituída pela língua de sinais. Isso é uma aberração do ponto de vista daquilo que a gente acredita em relação às assimetrias, àquilo, né, às condições de igualdade para as línguas de sinais, né? Então, claro, isso do ponto de vista aqui, de um ponto de vista específico sobre o qual eu estou analisando essa afirmação, né? Então, eu acho que a gente poderia pensar que é muito mais interessante do que utilizar as políticas linguísticas como parâmetro para orientar as práticas no ensino, né, é a gente olhar para essas políticas com desconfiança, com suspeição, com problematização, para ver o que ela impacta ou não nas práticas que nós queremos executar. Obviamente que algumas coisas nós não podemos abrir mão, como, né, eu havia dito antes. Eu acho que sim, a gente precisa, a gente não pode descansar de forma alguma em exigir que acesso linguístico em língua de sinais, em si, acesso a uma educação em língua de sinais precisa ser mantido. E essa não é uma conquista permanente, é uma conquista que a gente precisa lutar diariamente para manter, para fazer a manutenção dessa conquista, né? Então, as conquistas, elas não são permanentes no campo das políticas, elas são a luta para a manutenção dessas políticas é que é permanente, né? Isso é um ponto importante. E a reflexão, o pensamento crítico, a problematização diante dessas políticas é um fator fundamental para a gente assumir uma postura de reivindicação constante, né? Então, isso é uma questão que eu penso quando eu vejo essa sua pergunta. Não sei se eu fui na direção do que você estava perguntando. Foi ótimo, Pedro. Obrigada. Muito bom te ouvir. É essa questão. A gente não vai ter respostas para tudo. Isso que é bem interessante. As pesquisas continuam justamente por isso, né? Senão tudo estava prontinho aí e acabou, né? As coisas não funcionam assim. E sobre o decreto que você falou, né? A gente está em análise, todo mundo está analisando ainda, né? Algumas pessoas já têm algum ponto de vista, mas são poucas pessoas. Vocês podem ver que por mais que a gente vê alguma movimentação nas redes sociais, não está algo tão grande assim, porque tem muitas pessoas ainda analisando, né? É isso. Pedro. E às vezes, desculpa, Daniane, só te interromper, às vezes, quando um documento como esse decreto está tão recente, às vezes a gente precisa de um certo distanciamento temporal para conseguir fazer uma análise adequada, né? Então, isso é uma questão importante. Exato. Eu pensei a mesma coisa também. A hora que me pergunta alguma coisa, a gente está analisando ainda e a gente está. Porque é aquilo que você falou, a gente precisa desse distanciamento mesmo. Porque senão a gente acaba sendo envolvidos por colegas, por outros, e a gente não se insere ali para conseguir ter essa ideia fora, essa ideia mais neutra. E a gente precisa, né? A Simone colocou aqui, eu sempre esqueço, tá? É por isso que o pessoal me lembra. As câmeras para a gente poder tirar uma foto final. Então, por gentileza, pessoal, abram as câmeras para a gente poder tirar uma foto. Enquanto vocês abrem as câmeras, eu quero agradecer mais uma vez ao professor Pedro. Muito obrigada pela sua presença. É sempre muito bom poder te ouvir. Que a gente faça parcerias e venham outras atividades para a gente poder estar junto, tá? Professora Keile, professora Daniela também, tá?
Obrigada pela presença de vocês. Claudineia colocou ali, ó, parabéns, Pedro, o tema é muito relevante. Que bom que você gostou, Claudineia, e o pessoal todo aí. Alguns estão colocando no chat a dificuldade para assinar o link. O link está funcionando ali normalmente, as pessoas estão respondendo, mas alguns estão com dificuldade. Quem tiver com dificuldade, aguarda um pouquinho, que a gente já resolve, tá bom? A gente resolve aqui rapidinho. Deixa eu desfixar isso, eu ia desfixar a Milady. Aí, vamos abrir as câmeras, então, por gentileza. Ah, você está reconhecendo muita gente por aí, né, Pedro? Boa noite, pessoal. Eu estava ali olhando. Eu estava lendo. Vamos lá, no 3, hein? Aí. Deixa eu tirar uma daqui também para garantir. Eu tô assim. 2. Teve gente com o olho fechado, tá? Já vou dizendo. A culpa não é minha. Eu vi que Joyce levantou a mão. Aguarda só um minutinho, Joyce, para a gente tirar os prints. Eu vou tirar mais um, porque eu ia tirar 2, mas como teve uma pessoa ali já com o olho fechado, eu vou descartar. Eu sei que eu vou descartar ela, então eu vou tirar mais um. Pronto. Pode falar, Joyce. Cadê, Joyce? Isabel, bom te ver aqui, Isabel. Estava com a mãozinha levantada. Eu entrei 9 meses. E já mandei mensagem aqui no grupo. O pessoal ainda não entregou. Ah, isso, ia fixar ela mesmo. Eu tinha contato com você. Oi, Sheila. Eu entreguei 9 becas completas e já mandei mensagem aqui no grupo. O pessoal ainda que não entregou. Fico feliz por tu estares pensando sobre isso, porque é realmente importante o teu papel, o papel como base na luta, né? Principalmente nas escolas de surdos, na educação de surdos, e assim estimulá-los a adquirir a língua. Parabéns. Pessoal, só para avisar, eu não estou ouvindo nada. Não estou conseguindo ouvir nada. Eu não sei se você está acompanhando aí, Crise, mas a Joyce estava sinalizando. Eu não vi. É a oralização. Você estava oralizando ela, Crise. Não, Crise estava oralizando o professor. Ah, tá. Oralizando o Pedro. Peraí, só um minutinho. Por quê? A Joyce ela tá fixada, não tá, Jackson? Não tá. Sim. Sim, mas eu vou dar o exemplo. Para mim, eu não estou vendo nada. Eu também não estou vendo. A gente vai deixar outra pessoa para oralizar ela, então, beleza. Lenícia, tá aí? Estou, Dani. Tá.
Desculpa, Dani. Eu vou mas fixar ela aqui, Dani, peraí. Não consigo ver nada. A tela dela, pra mim, tá roxa. Tá não dá roxa. pra ver nada? É a internet, é a crise, não preocupa não. Mas a Leni já tá ali, deixa ela repetir. Pede Aí. ela para repetir, Dani, eu não vi. Ela me vê? Você me vê? Pode falar. Explica, pede desculpa, explica que é porque Crise não estava vendo ela. Então, desculpa, eu vou continuar sinalizando. Eu sou surda. Meu nome é Joyce. Eu moro em Porto Velho. Porto Seguro. Porto Seguro. Porto Seguro. Uhum. Eu trabalho numa escola aqui no estado, né? Numa escola estadual. E em 2013, eu estava cursando o primeiro ano e eu não tinha formado ainda. Tinha um aluno surdo, né? Tinha um aluno surdo, mais ou menos 16 anos de idade, não sabia língua de sinais, já estava no primeiro ano. E eu comecei, né, ensinando, introduzir a língua de sinais, e comecei a ensinar a língua de sinais para ele começou a aprender, né? E daí ele ficou fluente na língua de sinais. E o professor era ouvinte, não conseguia comunicar com ele, então ele teve um atraso, né, uma aprendizagem tardia, mas com a minha presença, né, ele conseguiu aprender. E agora eu estou com outro aluno, né, que aconteceu a mesma coisa, também não sabe a língua de sinais, e eu estou, né, tentando também ensinar, né, para ele, e está tendo dificuldade, mas ele também está aprendendo e está melhorando. Eu percebi que ele está bem desenvolvido já, né? Então, é muito importante a presença, né, do par linguístico, o aluno surdo, e assim, para ele adquirir a língua de sinais e a educação bilíngue, né? Essa é muito importante a disseminação da língua de sinais. É muito interessante a palestra, eu gostei também da palestra do professor. Achei muito importante também, e vou pegar de exemplo para mim aqui em Porto Seguro também. Muito obrigado, muito obrigado. Eu havia comentado, então, antes que fico feliz de ouvir o depoimento da Joyce, e acho que os professores surdos têm um papel fundamental nesse processo, né? Então, de mobilização, de incentivo para que as crianças que chegam nessas escolas aprendam língua de sinais, né? Então, fico bem feliz de saber aí isso que a Joyce nos conta. E eu queria também dizer, Daniane, não sei se é possível, mas se for possível, eu não sei qual o espaço que vocês têm para os inscritos do evento, fica à vontade para disponibilizar os slides para o pessoal, eles são de uso público, então lá tem as referências direitinho, de quem precisar também, né? Então, é isso. Quero agradecer a equipe de interpretação maravilhosa que esteve aqui interpretando a sessão inteira também. Obrigado. A gente que agradece, Pedro, mais uma vez. Joyce está falando que ela achou muito importante, que ela mesma, né, tem interesse nos slides, porque é um tema muito relevante. Sim, o professor disponibilizou, a gente envia para vocês, então, pelo IVEN, né? Como as inscrições foram pelo IVEN, a gente consegue enviar também lá pelo IVEN, tá bom? Agradecer agora, agradecer mais uma vez o professor Pedro,
E agradecer e corrigir também o engano que eu tive aqui enquanto os intérpretes de Libras. Os intérpretes de Libras que estiveram com a gente hoje foram a Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL, e ela também é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, a Mileide Santos Leite do IFBA, e a Tayana Ferreira dos Santos, da UNEB. Eu passei outra lista dos intérpretes. É tanto intérprete, Pedro, graças a Deus, tem eventos que não acontecem por falta de intérprete. Aconteceu isso com crise recentemente. Já no nosso caso, graças a Deus, são intérpretes demais. Maravilha. Que bom. Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui com a gente. E quero mais uma vez agradecer ao professor Pedro para esse excelente momento que a gente teve de poder te ouvir, de poder pensar e refletir, tá? E alguns puderam compartilhar contigo de algumas angústias, algumas experiências, e é assim mesmo, assim vai. Então, mais uma vez, muito obrigada. Keila, obrigada de novo. Professora Daniela, aos presentes, mais uma vez, tá? Jackson, aos intérpretes de Libras, que eu já falei, mas os monitores também. É um grupo grande, e uns trabalham na frente, outros vão em outras atividades, né, Pedro? Para tudo dar certo e acontecer. As pessoas que não estão conseguindo acessar a lista de presença podem aguardar aqui mais um pouco, tá bom? Eu já resolvo. Obrigada. Keila, você queria falar alguma coisa? Não, só agradecer também ao convite e pela turma que a gente conheceu hoje aqui. Muito obrigada. A gente que agradece, Keila, e também espera estar fazendo outras parcerias com você e com a Dani também. Obrigada mais uma vez. Pedro, valeu, viu, pela parceria, pela disponibilidade. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Daniane. Prazer em conhecer o teu grupo, as pessoas que estavam aqui também. Adorei esse momento. Espero que a gente tenha mais oportunidades de também ouvir vocês. Sim, que a gente possa fazer outras trocas aí entre grupos e tudo mais. Muito obrigada. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Tudo de bom.